Visualiza! Muito bem, como é que está esses jovens danadinhos? Muito bem, aqui é o professor Clazão de Geografia. Hoje nós vamos fazer uma revisão importante. Eu lembro de uma revisão anterior que eu prometi que ia dar uma revisada com vocês nos agrosistemas. Então chegou, eu cumpro o que prometo, rapaz. Então, urbanização e agrosistema. Então o professor colocou dois temas para a gente pincelar, para a gente te dar algumas dicas para que você possa focar nessas ideias. Lembrando você que são temas importantes para qualquer vestibular, mano. Então, urbanização e agrosistemas são dois temas que você vai encontrar aí tranquilamente em qualquer vestibular. Perfeito? Então vamos lá. Professor, então vamos começar já falando de urbanização, professor. Tá, então quando eu falo em urbanização, é quando o crescimento da população, não é o crescimento da cidade. O crescimento da cidade é uma consequência da urbanização. Mas a urbanização está se referindo ao quê? Ao crescimento da população da cidade maior, em detrimento à população da área rural, da área do campo. Então, sendo assim, a urbanização está se referindo a um acelerado crescimento da população urbana, em comparação com a população rural. Mas você deve estar se perguntando, professor, o que leva a isso? Principalmente o êxodo rural. Qual que é o erro? O erro é dizer assim, que a urbanização ela é provocada pelo crescimento vegetativo, a diferença de natalidade e mortalidade. Nasce mais na cidade. Não, não é isso que gera um crescimento acelerado. É quando as pessoas começam a migrar de forma muito rápida, em grande número, em direção às cidades, saindo da área rural. Beleza? Então você tem que lembrar o seguinte, esse êxodo rural, ele tem um fator de atrativo e ele tem um fator expulsivo. Ah, entendi, professor. Então, significa que nós temos um fator que leva as pessoas a migrarem da área rural para a urbana, que é a questão da atração pelo espaço urbano, ou pela expulsão da área rural. Professor, o que atrai para a área urbana? É quando começamos a ter a industrialização. Então você tem que lembrar que a industrialização foi um fenômeno que criava um certo atrativo. Imagine só quando começa a surgir as indústrias lá no continente europeu. As pessoas, qual era o sonho das pessoas? Saírem das áreas rurais e ir para a área urbana trabalhar nas indústrias. Primeiro que as indústrias com o passar do tempo começaram a necessitar, mas ao mesmo tempo não foi só a indústria. Vai começar a surgir um comércio, vai começar a surgir um postinho de saúde, quer dizer, um centro escolar, quer dizer, a pressão do serviço começa a ficar mais concentrada e as pessoas começam a ver a oportunidade de ter uma vida melhor nesta área. Nem sempre essa vida melhor veio, mas que existia essa ilusão, existia. Então era um fator atrativo. E expulsivo está ligado mais ao quê, professor? A ideia de modernização do campo. Ah, legal. Então, nós podemos tranquilamente dizer que atrativo, industrialização. Expulsivo, a modernização do campo. Então, quando tínhamos 100 pessoas colhendo milho, aí veio uma máquina. Aí agora eu preciso de uma pessoa para dirigir a máquina e 99 pessoas não tem mais por que estar ali. Ponto. Então começa a ter um desemprego estrutural. O que é desemprego estrutural? Quando a máquina substitui o homem. E aí começa a ter um forte êxodo. Agora para pensar para as cidades isso. Quando começa a encher de máquina o campo e muitas pessoas começam a migrar para a cidade ao mesmo tempo. É esse crescimento que nós chamamos de urbanização. Ficou clara a ideia? Então, urbanização é um crescimento mais acelerado da população do espaço urbano em detrimento da população da área rural. Gerado por quem? Pelo êxodo. O que gera o êxodo? O fator atrativo, industrialização, e o fator expulsivo, que é a modernização do campo. Professor, tá, entendi, Tracinho, vem comigo. A urbanização, ela se deu de forma diferente. Então, ó, vamos pensar assim, desenvolvidos versus subdesenvolvidos. Então, tem algumas questões que os caras colocam assim para você. Professor, a urbanização nos países desenvolvidos, qual é a característica? Então, eu já quero que o meu aluno já revise assim comigo. Desenvolvidos, ela é uma migração, é uma urbanização antiga.
porque já desde o século XIX já vem ocorrendo. Em compensação, aqui é recente. Olha aí, ó, recente. Só vai ocorrer pós Segunda Guerra Mundial. Lembra que no Brasil só passou a ter mais pessoas nos espaços urbanos na década de 60. Na década de 60. Segundo, ele foi um processo mais lento. Os caras tiveram que criar a máquina. E não é assim, faça-se o motor a combustão. Os caras levaram décadas para fazer aquilo, mano. E ao mesmo tempo ia surgindo lentamente todas essas tecnologias. Nós, os países pobres que se industrializaram, eles pegaram a máquina pronto. Era só comprar lá fora e trazer para cá. Quer dizer, foi um processo mais rápido, mais explosivo. Ah, entendi, Trocinho. O senhor tá danado hoje, Trocinho. Explosivo. Aqui, ele foi um processo normal, que é chamado de urbanização normal. É quando foi melhor acompanhado de infraestrutura. As pessoas iam lentamente chegando no espaço urbano, ficando mais fácil organizá-las. Aqui é chamado de anômala. O que é uma urbanização anômala? Aquela que acabou ocorrendo sem ter uma infraestrutura suficiente para atender e nem foi acompanhado de infraestrutura. As pessoas chegaram primeiro no bairro, não o asfalto. As pessoas primeiro chegaram no bairro, não o saneamento básico, não a coleta de lixo, não a rede de esgoto, não a água tratada. O senhor sai longe, Trocinho. Não o meio de transporte. Fica minha cara legal ali? Ei, não o meio de transporte. Você está me entendendo? Então, quer dizer, as pessoas chegaram primeiro. É muito mais difícil você organizar as pessoas quando elas chegaram primeiro e começaram a se aglomerar nas áreas. Quer dizer, isso que foi ocorreu aqui. Por isso que essa aqui, ela tem muito mais o quê, professor? Muito mais problemas. Então, lógico, as grandes cidades do mundo pobre são muito mais problemáticas comparadas às grandes cidades do mundo desenvolvido. Não estou dizendo que são perfeitas. Não estou dizendo, mas é mais ameno. É mais ameno. Aqui não. Favelização, violência, desemprego, congestionamento, saneamento básico, falta de vagas nas escolas, falta de vagas na saúde. Tudo isso acaba acrescentando aqui porque as pessoas chegaram em maior número e o espaço urbano não estava preparado para atender todo mundo. É isso que a gente chama de macrocefalia. Macrocefalia. O Brasil teve essa característica, ok? Teve essa característica de país subdesenvolvido. Já os países desenvolvidos já foi bem mais ameno. Lembra que os desenvolvidos têm alta taxa de urbanização. Mais de 80% todos eles. Os subdesenvolvidos, somente a América Latina é urbanizada. Olha que legal. A Ásia e a África ainda predomina população rural, apesar de ter ilhas. Olha o que eu estou colocando? Ilhas urbanas. Legal? Segue comigo, vem comigo. Lindos. Eu quero que você também, nesse momento de revisão, relembre comigo alguns conceitos. Opa, quase fugi da câmera. Eu sou assim. Tá aí, ó. Eu tomei o meu remédio hoje, por isso que eu tô tranquilo. Então, conceitos. Professor, como assim conceitos? Então, aqui, gatões, ó. Primeiro conceito que é bem legal, com o crescimento das cidades, com a urbanização ocorrendo, foi gerando alguns fenômenos. Então, como conurbação, ó, 2, foi criando as megacidades, olha aí, ó. 3, foi criando as megalópolis, o louco, Drozinho. 4, foi gerando a maior integração entre as cidades, rede urbana. 5, foi criando, gatões, hierarquia, olha aí, ó, hierarquia urbana. Professor, tá, entendi, Trocinho. Então, vários fenômenos foram surgindo a partir do momento que as cidades foram se urbanizando, as áreas do planeta foram se urbanizando. Tá, vamos relembrar esses conceitos? Também não adianta só o professor falar para você, aqui eu quero revisar. Conurbação, o que é conurbação? É a junção física entre espaços urbanos. Então, imagine que aqui, ó, bem aqui está uma cidade. Aqui está outra cidade. Aí, o que vai acontecendo? Elas vão crescendo para os lados. Ok? Vai surgindo centros universitários, novos bairros, vai surgindo parques industriais. Quando elas menos percebem, elas não têm mais espaços rurais entre elas. Virou uma coisa só urbana. Ok? Então, essa união entre espaços urbanos
nós chamamos de conurbação. Então, junção física entre os espaços urbanos, através do crescimento horizontal, nós chamamos de conurbação. Megacidade, sempre lembrando, mais de 10, como diz a minha avó, 10 milhões. Isso não é milhões? Faça concordância, Tracinho. 10 milhões de habitantes. Então, no Brasil, nós temos duas áreas consideradas megacidades. São Paulo e Rio de Janeiro. Então, São Paulo hoje, ele conta todo aquele núcleo urbano da região metropolitana. Então, hoje nós temos, se passou de 10 milhões, uma determinada região, um determinado aglomerado urbano, nós chamamos de megacidade. Olhou bem nos meus olhos. A maior parte das megacidades estão localizadas nas nações desenvolvidas, você concorda? Falso, gatinhos. Se eu pegar a lista aí das 10 maiores cidades, Tóquio, Nova York, quer dizer, a maior parte é do mundo pobre. Então isso eu já vi em vestibular. As megacidades estão localizadas no mundo desenvolvido. A maior parte delas já estão no mundo subdesenvolvido. São Paulo, que está entre as 3 maiores, você vai pegar cidades chinesas, cidades indianas, Nova Delhi, Mumbai, você vai pegar ali Xangai, você vai pegar Pequim. A maior cidade do mundo eu acho legal. Qual é a maior cidade do mundo? Tóquio. Essa está no mundo desenvolvido. 35 milhões de habitantes. Isso nem é tanto assim, assim. Quantos habitantes tem a região sul do Brasil? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, junto. Tem 28 milhões. Só para você ter uma ideia da grandeza. Grande, né? Bah, mano. 28 milhões. Eu mesmo contei um por um aqui no sul do Brasil. 28 milhões. Tóquio, 35. Cara, se você estiver andando naquelas horas de pico, sabe aquelas horas de pico lá em Tóquio? Cara, as pessoas andam tudo apertadas, tanta gente naquelas ruas, você morrer. Deu uma parada cardíaca, você morreu. Você fica o dia inteiro andando, você não cai, é muita gente, você fica ali, ó. Ai, vocês, cara. Então, ó, vamos lá. Então, 10 milhões de habitantes. Megalópole. O que é megalópole, trocinho? É a conurbação entre metrópoles. Perfeito? Então, imagine só agora a conurbação entre metrópoles, como foi Bosweish, como foi Chipites. Olha o Chipites. Chipits, como foi Sansan. Ai, gente, vocês viajam, meus amores. Vocês estão possuídos hoje. Sansan é como, por exemplo, a Henan. Quem, Trazinho? Henan. Louco, Trazinho. É como Tokaido. Olha o Tokaido. Muito bem. Estou dando exemplos de megalópole onde ocorreu o quê? A conurbação entre grandes metrópoles. Bosweish, de Boston a Washington. Passando por Nova York, Nova Jersey, Baltimore, Filadélfia. Perceberam o sotaque? Chipites, Chicago a Pittsburgh, passando por Sacramento, passando por Detroit. Tudo isso aí se conurbou, virou uma coisa só, envolvendo grandes cidades. San Diego a São Francisco. Quem não fica ali em San Diego? Pulou para o lado do México, já voltou? Quer dizer, San Diego a São Francisco, é difícil pular ali, é muito vigiado. Ali tem o muro. Henan, de Stuttgart a Amsterdã. É a única megalópole que ultrapassa países. Tokaido, de Tóquio até Fukuoka, até Nagasaki, até as áreas ao sul, daquelas belas ilhas japonesas, Honshu, Shikoku, Kyushu, Hokkaido. Olha ali, ó. Então, e no Brasil temos uma informação, né, cara? Rio-São Paulo é uma informação. São Paulo a Campinas, São Paulo a Santos, São Paulo a Rio de Janeiro. Então, essa área hoje, ela está num processo rápido de formação de conurbação. Beleza? E aí, gatinhos, o que é rede urbana? Nenhuma cidade, olha o que eu vou falar na tua cara, nenhuma cidade é autossuficiente. A minha é, a minha produz tudo que nós precisamos. Não minta, pô, professor. Toda cidade precisa de troca de mercadorias, mão de obra, existe uma ligação entre elas. E é isso que a gente chama de rede urbana. Nenhuma cidade é autossuficiente. Então ela precisa o quê? O que ela produz, ela vende para outras cidades. O que as outras cidades produzem, chega para você aí na tua cidade. Então é essa troca, é essa relação entre as cidades que a gente chama de rede urbana. Sabe o que é legal você lembrar? Que a rede urbana atual, ela é muito mais intensa, muito mais complexa. Por quê, professor? Porque muitas vezes uma cidadezinha pequenininha se relaciona com Tóquio. Não pode, pode sim.
Porque hoje independe, olha o que eu estou falando, a rede urbana de hoje independe de transporte, independe de distância, independe de aproximação. O que eu quis dizer com isso? Cara, hoje a cidade está longe. Hoje a evolução do transporte, eu falei independe do transporte, né? Independe da distância. Porque hoje o transporte evoluiu tanto que as distâncias entre as cidades parece que diminuiu. Não porque elas ficaram mais próximas, porque a variável tempo a percorrer esse espaço ficou mais rápido. Cara, nem sei o que eu falei, mas falei muito bonito. Hoje a gente vive a instantaneidade da informação. Eu tenho uma amiga minha que eu converso bastante, ela tá na Holanda. Então ela sempre tá ali, ô Clasão, eu falei, e aí, como é que tá, guria? Tudo bem? Você na boa? Ela, estamos aqui na Holanda, possuído. Quer dizer, então, cara, a gente conversa todo dia, pronto, não tem mais distância. As cidades se aproximaram pela evolução dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Então a rede urbana de hoje é muito mais complexa. E o que é hierarquia? Eu pergunto na tua cara primeiro antes de falar o que é hierarquia. Você sabe o que eu falo na cara, não precisa falar por costa. Grau de superioridade. Então deixa eu pensar comigo. Quem é mais importante? Nova York ou São Paulo? Senhor, isso se diz no contexto mundial, sim. Senhor, Nova York. Sim, Nova York, ela é uma metrópole global alfa. Em compensação, São Paulo é uma metrópole global beta, quer dizer, de nível 2. Quem é mais importante? São Paulo ou BH? O senhor não tenha dúvida que São Paulo é mais importante que BH, São Paulo é mais importante que Curitiba, São Paulo é mais importante que Porto Alegre, porque tem mais a oferecer, tem um nível de superioridade maior. Quem é mais importante? Curitiba, deixa eu pegar uma cidade de médio porte no Paraná, ou Maringá? Norte do Paraná? Não conheço. Ei, Lindos, eu pergunto para você, quem é mais importante? Senhor, Maringá. Não é Curitiba. Quem é mais importante? Maringá, deixa eu pegar uma, já que eu falei Maringá, deixa eu pegar uma cidade em torno de Maringá, que é de médio porte, de pequeno porte. Maringá ou Apucarã? O senhor nem sei de onde você está falando, assim. Estou falando, cara, que tem uma hierarquia. A cidade, ela tem mais a oferecer, então ela se torna mais importante que a outra. É simples assim. Então é isso que eu estou falando que é hierarquia. Então por isso que tem aí, na tua apostila que você está olhando, tá aquela ideia assim, ó, de metrópole global é mais importante que metrópole nacional, que é mais importante que metrópole regional, que é mais importante do que capital regional, que é mais importante que centro regional. Você está me entendendo? Estou aparecendo ainda? Então tá aqui, gatões. Fiquei só com o pescocinho. Ah, vocês estavam torcendo para eu sumir, né? Suma, por favor, não apareça mais. Só fique falando, só aquela voz do além, que a gente não quer ver tua cara imunda. Não fale assim do professor. Vem pra cá. Então, entendeu, gatinhos? Então, ó, você tem que lembrar desses conceitos urbanos que eu lembrei, que eu rapidinho bati esse papo com vocês, mas eu não posso esquecer agora do nosso segundo tema, agrosistemas. Então, olha aí, ó, a segunda revisão, a segunda parte da nossa revisão está ligado aos agrosistemas. Professor, o que é agrosistemas? Na verdade, nós estamos nos referindo aos modos de produção, aos sistemas de produção. Eu fiquei pensando ali, se a minha cabeça ficou ali, quando eu fico em pé vai ficar aqui. Então eu vou vir de calção da aula. Olha aí, a próxima vez eu vou de calçãozão, já que ninguém vai ver mesmo minha perna seca. Então, ó, agrosistemas. Cara, então, resumindo, que esse é o momento de falar isso, professor. Professor, então, primeiro, eu tenho o tradicional, o modo de produção tradicional, revisa comigo. Nós temos o modo de produção que a gente denomina de moderno, e temos no modo de produção que a gente chama de ecológico, ou alternativo. Olha aí, ó, alternativo. Tranquilo? Tranquilo. Professor, o que é tradicional? É o que a gente chama de agricultura extensiva. Por que extensiva, trocinho? Não, cara, tem que tirar da sua cabeça aquela ideia assim que extensivo é grandes pastagens, grandes áreas. Não, ela pode ser realizada em grandes ou pequenas propriedades, mas desde que seja realizado com poucas técnicas modernas, ela é tradicional. Ok? Então ela é tradicional, ela é uma agricultura extensiva porque apresenta instrumentos simples, baixa produtividade por hectare, ainda exige muita mão de obra, como é o caso, por exemplo, do plantation. Olha aí, ó.
Professor, o que é plantation? Os grandes latifúndios de monocultura para exportação, utilizando muita mão de obra de produtos tropicais, que é uma herança do período colonial. Ó, fiz um versinho. Então, tá, o professor não teve rima nenhuma. Tudo bem, mas tentei. Tá, Gatinho, você entendeu a ideia? Então, resumindo a história. Plantation. Esses grandes latifúndios lá de cana-de-açúcar, que ainda hoje existem no Brasil, ele é um sistema tradicional. Técnicas simples, muita mão de obra, baixa produtividade por hectare. Segundo, agricultura itinerante. Olha a dica aí do trocinho para você, rapá. Agricultura itinerante. Itinerante é chamado de roça tropical. A técnica principal dela são as queimadas. Aquilo que nós chamamos de técnica de coivara. Então os caras desmatam, queimam aquela matéria orgânica, vai criar uma falsa, porque ao mesmo tempo que você vai queimar a matéria orgânica, vai queimar os micro-organismos do solo. Então isso sendo constante, vai empobrecendo gradativamente o solo. Infelizmente é muito praticado no Brasil. E isso leva a grandes queimadas no Pantanal, grandes queimadas no Cerrado, grandes queimadas na Amazônia. Tá me entendendo? Agricultura itinerante, então queimadas, típico de florestas. E aí, normalmente está na mão de poceiros, normalmente está baseado em policultura, subsistência. Aí ainda temos aquilo que eu chamo de agricultura de jardinagem. O senhor está dando alguns conceitos importantes. Jardinagem. O senhor qual é a principal técnica? Áreas irrigadas. Bem comum lá na Ásia para produzir arroz. É o sistema de risicultura, rapaz. Então, agricultura de jardinagem. Criar áreas alagadas para você plantar com técnicas simples, com muita mão de obra, como é o caso feito lá na Ásia do arroz. Muito bem. Então, ó, ficou claro? Então, toda vez que falar agrosistema tradicional, a gente chama de agricultura extensiva, porque se utiliza não é intenso o uso de técnicas modernas. Moderno, aí já pensa com o professor? Agricultura intensiva, rapaz. O que é uma agricultura intensiva? O nome está entregando. Intenso uso de técnicas modernas. Muitos maquinários, muitos insumos agrícolas, não é agrícolas, isso. Então, tá aqui, gatões. Já você vai destacar a Revolução Verde. Lembra que a Revolução Verde foi a mecanização do campo do mundo subdesenvolvido. O Brasil participou disso na década de 60, onde começou a adquirir o pacote tecnológico norte-americano, e aí maquinários, insumos começaram a ser introduzidos no campo brasileiro. E aí começou a formar todo aquele agronegócio. Aqui, quando eu estava nos Estados Unidos, eu falava de agribusiness. Você nunca foi para os Estados Unidos? Tá, mas eu vim em revista. Tá ali, então, agribusiness é o que a gente chama de CAIS. O que é CAIS? Complexos agroindustriais, agricultura moderna. Quer dizer, então, Revolução Verde. Então, bem característico de agricultura intensiva. As grandes fazendas cheio de máquinas, cheio de insumos. E aí, temos o ecológico, o alternativo. Cara, aqui o próprio nome já está entregando. O objetivo maior é uma agricultura que agrida menos o meio natural. Ficou clara a ideia? Então, você já vai destacar aqui, por exemplo, a agricultura orgânica. Hoje é aquela agricultura defendida pelo desenvolvimento sustentável. É aquela agricultura defendida pelo relatório de Brundtland, de 1987, que lança o desenvolvimento sustentável. É defendido pelo relatório Nosso Futuro Comum. Comum, traduzindo? Isso não é, comum não é comum. Assim. Então, comum, que ele visa o quê? Satisfazer as necessidades atuais, sem prejudicar as gerações futuras. Ok? Então, a ideia é você criar uma agricultura que agrida menos possível o solo, menos possível a água subterrânea, menos possível o meio natural. Então, a agricultura orgânica é um exemplo disso. Pessoal, como é que é feita a adubação da agricultura orgânica? Através de compostagem, de matéria orgânica, através de fezes animais. Esterco, Trazinho? Isso, cocô, esterco, merda. Pronto. Professor, a agricultura orgânica, como é que ele faz o controle de pragas? Tem várias maneiras. Agrotóxicos naturais é usado, folha de fumo, eu até tenho umas técnicas aí. Eu dei muito tempo aula de técnico agrícola, achava massa. E agricultura orgânica, por exemplo, a questão de produção em estufa,
E o que eu mais gosto, controle biológico. Controle biológico que você tem tua horta lá. Então aí você vai cercar de muro lá, e aí você coloca uns 2 sapos lá, mano. Uns 2 sapinhos. Aí, lógico, bate a fome. Daí tem aquelas lagartas comendo teus pés de couve. Ó, tá lá as lagartinhas só comendo. Aí de noite sai o sapo. Dá uma olhadinha pro sapo. O sapão sai, mano. Aí ele olha lá aquela lagartinha comendo teu pé de couve. Ele só estica. Pronto, acabou. É um controle biológico. Você utiliza a cadeia alimentar. Perfeito? Professor, que língua feia. Assim, quase vomitei. Minha mãe tava vendo aqui atrás, senhor. Ela vomitou nas minhas costas. O que esse professor fez? Tá, então, agricultura orgânica, controle biológico. Lógico que hoje em dia é uma produção mais cara, porque é menor a produção. Ok? Então, é a questão da lei da oferta da procura, tem menos. Hoje, lógico que o agricultor prefere o convencional, com produto químico. Tem lá um monte de praga. Pronto, joguei produto químico, matei tudo. Então, os cuidados são muito maiores na agricultura orgânica e por isso que hoje a produção é menor e o produto ainda, infelizmente, é mais caro. Beleza? Mas está crescendo aí a produção orgânica, que é uma agricultura que busca agredir menos possível e não só isso. Te dá um alimento mais saudável, já que não se usa de produto químico para isso. Legal? Então, olha aí, ó. Então, tem que lembrar esse cenário, essa revisão rapidinha dos agrossistemas. Desejo a todos aí um ótimo estudo, desejo a todos aí um foco legal que você sei que você está tendo. No mais, grande beijo, grande abraço e até a nossa próxima revisão. Tchau!